Fala pessoal, tudo bem? Galera, nessa aula nós vamos iniciar o estudo da óptica da visão. Para não ficar uma aula muito cansativa só com teoria e depois uma próxima aula só com exercício, eu vou quebrar esse assunto em duas partes, tá? Então, hoje a gente vê parte da teoria e resolve alguns exercícios. Na próxima aula, a gente estuda os defeitos da visão e faz mais exercícios, tudo bem? Bom, aqui eu tenho um esqueminha que é chamado de olho reduzido. Por que olho reduzido? Porque eu não tenho todos os componentes do olho aí. O olho é um sistema muito complexo, tá? Então eu coloquei só alguns componentes do olho aí, por isso olho reduzido. A vista que você está tendo aí é a vista lateral, tá? É como se eu pegasse aqui o meu globo ocular, você está vendo ele de frente. Aí eu dou um corte no meu globo ocular e viro a lateral para você, tá? Então, você está tendo a vista lateral. Ó, aqui na frente do globo ocular, nós temos uma primeira lente que é chamada de córnea. É uma lente convergente a córnea, tá? A córnea tem foco constante, viu? Logo atrás da córnea, dessa primeira lente convergente, nós temos a íris. A íris é onde nós temos os pigmentos que dão cor ao nosso olho. Então, a pessoa que tem o olho castanho vai ter esses pigmentos castanhos na íris. Quem tem o olho verde tem os pigmentos verdes na íris. Tudo bem? A íris apresenta uma abertura aqui, ó, que corresponde à pupila, certo? A pupila é essa bolinha preta que nós temos no olho. Independente da cor do seu olho, você vai apresentar essa bolinha preta, que é a pupila. É através da pupila que entra a luz no nosso globo ocular. A pupila ela tem tamanho variável, tá? Atrás da pupila nós temos uma segunda lente convergente, uma lente biconvexa, né? De foco variável, que nós chamamos de cristalino. Então, o cristalino, assim como a córnea, é uma lente convergente. Qual que é a diferença entre a córnea e o cristalino? Enquanto a córnea tem um foco constante, o cristalino tem um foco variável, tá? Quem é responsável por variar o foco do cristalino? São os músculos ciliares. Preso ao cristalino, nós vamos ter os músculos ciliares. Esses músculos ciliares, eles podem comprimir o cristalino, só que eles podem também alongar o cristalino. Ao comprimir ou alongar o cristalino, nós alteramos o seu foco, tá? O cristalino tem que ter foco variável para a imagem sempre se formar na retina, que é essa parte de trás aqui do nosso globo ocular, onde nós temos as células fotossensíveis. A imagem no nosso globo ocular sempre tem que se formar sobre a retina, e para que isso aconteça, é necessário que o cristalino tenha foco variável, uma vez que a córnea tem foco constante, certo? Gente, preenchendo aqui o nosso globo ocular, nós temos um líquido, tá? Que é chamado de humor vítreo, tudo bem? Então, nosso globo ocular é preenchido por um líquido chamado de humor vítreo. A imagem, ela é projetada na nossa retina. Imagem projetada é imagem real, tá? O nosso olho se assemelha a uma máquina fotográfica. Lembra que na máquina fotográfica a imagem é real, por ser real é invertida e menor que o objeto? No nosso globo ocular vai acontecer a mesma coisa. A imagem vai ser real, invertida e menor. Gabriel, espera aí. Se a imagem é real e invertida, por que eu não enxergo tudo de ponta cabeça? Ah, então, é que a interpretação dessa imagem não é feita no próprio olho, é feita numa parte do cérebro que é chamada de córtex, tá? Nós temos um nervo que é chamado de nervo óptico. Esse nervo óptico ele leva essa informação luminosa na forma de impulsos nervosos até o córtex cerebral. Quando o cérebro interpreta, ele desfaz a inversão. Tá? Você quer ver uma coisa bacana? Nós temos dois olhos. Então, quando eu olho para um objeto, no fundo de cada olho, eu tenho uma imagem. Então tem duas imagens? Por que a gente não enxerga dois objetos, então? A gente não enxerga dois objetos porque quando o cérebro interpreta, ele junta essas duas imagens,
Tudo bem? Bom, como eu acabei de comentar com vocês, né, a luz ela adentra no nosso olho pela abertura que a íris apresenta, que é chamada de pupila. A pupila, gente, ela vai regular a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. Essa é a função da pupila, tá? Ela se assemelha ao diafragma da máquina fotográfica. Assim como o diafragma da máquina fotográfica regula o quanto de luz adentra na câmera, a pupila, né, que é a abertura da íris, vai regular o quanto de luz adentra o nosso globo ocular. Ó, aqui você tem a vista frontal do olho, tudo bem? Essa bolinha preta é a pupila. Esse verdezinho aqui é a íris, tá? A pupila é a abertura que a íris apresenta. Quando nós estamos numa região com muita luz, com pouca luz, a pupila ela vai estar dilatada, tá? Por que ela se dilata? Bom, se eu estou numa região com pouca luz, a pupila vai aumentar o seu diâmetro para permitir que um número máximo de raios luminosos adentre o globo ocular, certo? Então aqui ó, nós temos uma imagem da pupila dilatada, ok? Agora, quando nós estamos numa região com muita luz, onde a oferta de luz é grande, aí a pupila ela diminui o seu diâmetro, ela se contrai. Por quê? Se muita luz adentrar o nosso globo ocular, vai gerar incômodo, a gente vai ter dificuldade para enxergar. Então, ela não pode deixar que muita luz adentre o nosso globo ocular. Aí, para isso, ela diminui o seu tamanho, ela diminui o seu diâmetro, tá? Todo mundo já passou por essa situação. Você está num ambiente um pouco mais escuro e aí, de repente, alguém chega e acende a luz. Gera um incômodo, né? Às vezes até dói o seu olho. Por quê? Se você está numa região com pouca luz, a pupila está dilatada. No momento em que a pessoa acendeu a luz, até a pupila se contrair, isso dura pouco tempo, né? Mas até ela se contrair, muita luz vai adentrar o seu globo ocular. Isso vai gerar incômodo, vai até doer o seu olho, tá? Esse trabalho da pupila para regular o quanto de luz vai entrar no nosso olho, nós chamamos de adaptação visual, tá? Adaptação visual. Aqui tem uma imagem, ó, é a mesma pessoa, tá? Com a pupila contraída, certo? Gente, lógico que não é só a quantidade de luz no ambiente que vai variar o diâmetro da pupila, tá? Tem algumas substâncias aí que têm a capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Quando a gente vai ao oftalmo, por exemplo, né? Ele pinga um colírio no nosso olho e esse colírio tem uma substância que faz a pupila dilatar. Tudo bem? Então, não é só a quantidade de luz que vai variar o diâmetro da pupila. Nós temos algumas substâncias aí que também conseguem, né, alterar o diâmetro da pupila. Inclusive, tem até algumas emoções aí que liberam substâncias no nosso corpo que faz a pupila se dilatar ou se contrair. Beleza? Então, não esquecem qual a função da pupila. Regular a quantidade de luz que adentra o nosso globo ocular. O trabalho da pupila, né? Para regular o quanto de luz adentra o nosso globo ocular, nós chamamos de adaptação visual. Agora, qual é a função do cristalino? O cristalino, Gabriel, é a lente biconvexa, né? Que é convergente e tem foco variável? Isso. Lembrando que o cristalino não é a única lente convergente que nós temos no nosso olho. A gente tem também a córnea. A córnea ela tem foco constante, tá? Diferentemente do cristalino. A função do cristalino é fazer com que a imagem sempre se forme na nossa retina. O cristalino tem foco variável para a imagem sempre se acomodar na retina, tá? Não vai confundir adaptação visual com acomodação visual. A adaptação visual está relacionada com a pupila, certo? A acomodação visual está relacionada com o cristalino. Ó, aqui eu tenho o esqueminha do olho. Tá vendo aqui o esqueminha do olho? Aqui são os músculos ciliares, o cristalino, que é a lente biconvexa de foco variável. Aqui está a retina, viu? A pupila e a íris, certo? Nós temos a íris. Esse pontinho aqui, vermelho, é um objeto.
Esse objeto ele está próximo, tá? Ele está próximo do observador. Olha o que acontece com os raios de luz que adentram o nosso globo ocular. Eles passam pelo cristalino e são concentrados na retina, certo? Então a pessoa vai enxergar o objeto com nitidez, porque a imagem está se formando exatamente na retina dela. Se os raios de luz que atravessam a córnea e o cristalino não se cruzarem sobre a retina, a pessoa vai apresentar problema de visão. Problema de visão que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Então, num olho emétrope, um olho normal, tá? Os raios de luz sempre se cruzam na retina. Ó, quando um objeto está próximo, o foco do cristalino vai ser pequeno, tá? Quando eu estou observando um objeto próximo, o foco do meu cristalino vai ser pequeno. Quando você está lendo, por exemplo, né, o livro está próximo de você. Então, o foco do seu cristalino vai assumir um valor pequeno. Ah, mas por que tem que acontecer isso? Ó, equação de Gauss. Vamos aplicar a equação de Gauss aqui no cristalino? Vamos lá? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ô, Gabriel, mas eu posso pensar que o foco é o produto entre P e P' dividido pela soma, né? P mais P'? Pode, mas é que aqui vai ficar mais fácil pensar dessa forma, né? Uma fimose é igual a um pipi mais uma P'. Tudo bem? Tá aí. Gente, a distância da imagem que se forma na retina até o cristalino, né, que é a lente, é uma distância constante, viu? No olho, P' é constante, tá? Bom, se P' é constante, 1 sobre P' também será. Se o objeto está próximo, né, o P vai ser pequeno. Se o objeto está próximo, a distância do objeto até a lente vai ser pequena. Bom, para manter a igualdade, quanto menor é o P, menor tem que ser o foco. Concorda comigo? Para manter a igualdade, né, eu diminuo o P, tenho que diminuir o foco, uma vez que o P' é constante. Ah, então quando eu estou observando objetos próximos, o foco do meu cristalino assume valores pequenos? Sim. Aí a gente diz que os músculos ciliares estão contraídos, comprimindo o cristalino, tá? Então os músculos ciliares eles vão estar comprimindo o cristalino, beleza? Agora, e se eu estiver observando um objeto distante? Perceba que o objeto agora ele está mais distante, né, do observador. Bom, os raios de luz que vão partir do objeto vão atravessar a córnea, o cristalino e vão se concentrar na retina da pessoa. Bom, como o cristalino é uma lente esférica, né, convergente, nós podemos aplicar a equação de Gauss para o cristalino. Olha o que vai acontecer aqui, ó. No olho, P' é constante, certo? Quando o objeto está distante, o P assume valores maiores. Se eu aumento o valor do P, para manter a igualdade, o que eu tenho que fazer com o foco? Aumentar. Ah, então quando eu estou observando objetos distantes, o foco do meu cristalino vai assumir valores maiores? Sim, o foco do cristalino vai assumir valores grandes, né? Maiores do que quando o objeto está próximo. Para que isso aconteça, para que o foco do cristalino, né, assuma valores maiores, os músculos ciliares eles vão estar relaxados. Aí eles não vão estar comprimindo o cristalino, eles se encontram relaxados. Pode notar o seguinte, ó, aqui na segunda figura, o cristalino está mais alongado do que aqui em cima, né, do que na primeira figura. Por que aqui ele está mais alongado? Porque os músculos ciliares, na segunda figura, não estão comprimindo o cristalino. Eles estão relaxados, por isso o cristalino está alongado. Tá? Então, ó, guarda essa informação. Objeto próximo. Cristalino contraído. Os músculos ciliares, contraídos. Comprimindo o cristalino. Tá? Bom, de certa forma, o cristalino também vai estar comprimido, né? Vai estar contraído aí. Agora, quando eu estou observando objetos distantes, aí os músculos ciliares vão estar relaxados, certo? O cristalino ele vai estar alongado, porque agora o foco tem que ser maior. Ó, quando você passa muito tempo lendo, a sua vista fica, entre aspas, né, cansada.
Por que cansado? Porque a todo momento, quando você está lendo o livro ali próximo de você, ou a tela do computador, do celular, né? Próximo ali de você, todo momento os músculos ciliares vão estar trabalhando. Eles vão estar ali, ó, contraídos, comprimindo o cristalino, né? Bom, os músculos ciliares, assim como qualquer outro músculo, eles se cansam também, eles se fadigam. Para descansar a vista, é só você parar alguns minutinhos e observar, por exemplo, a paisagem, observar as nuvens, né? Se você observar a paisagem vai estar distante de você. Aí quando eu observo objetos distantes, né? Os músculos ciliares, eles se relaxam. Beleza? Você está descansando o músculo ciliar. Tudo bem? Então perceba que a todo momento, né? O foco do cristalino tem que variar. Se um objeto está se aproximando de nós, o foco do cristalino vai diminuindo, certo? Se um objeto está se afastando de nós e a gente está observando esse objeto, o foco do cristalino vai tendo seu valor aumentado. Você quer ver algo bacana? A gente não consegue observar com nitidez um objeto próximo e distante ao mesmo tempo. Aqui eu tenho a tela do meu computador e a minha caneta. Se eu focar na minha caneta, eu enxergo ela com nitidez, mas eu não consigo enxergar a tela do computador com nitidez. Eu enxergo a tela do computador, mas não com nitidez. Agora, se eu focar na tela do computador, né, eu enxergo ela com nitidez, mas aí eu não enxergo mais a caneta com nitidez. Eu vou ver a caneta aqui, mas não enxergo com nitidez. Por quê? Não tem como o nosso foco, não tem como o foco, né, do nosso cristalino ser pequeno e grande ao mesmo tempo. Ele não pode assumir dois valores ao mesmo tempo, né? Então, quando eu estou observando esse objeto que está mais próximo, o foco está menor, né? Eu não consigo enxergar o objeto que está atrás com nitidez. Beleza? Bacana, né? Gente, quando nós temos um olho normal, um olho que não apresenta problema de visão, não é o meu caso, né? Eu tenho um problema de visão chamado miopia. Aliás, tenho dois. Eu tenho miopia e astigmatismo, né? Quando nós temos um olho normal, esse olho é chamado de emétrope. É importante você saber essa palavra, porque muitas vezes você vai resolver exercício e aí de repente aparece lá uma pessoa apresenta um olho emétrope. E aí você fala, o que é o olho emétrope? Um olho normal, que não apresenta problema de visão. Uma pessoa que não precisa usar óculos, tá? A menor distância que uma pessoa que tem um olho emétrope consegue enxergar com nitidez, né, é uma distância próxima de 25 centímetros. Isso é uma média, tá? Essa menor distância que uma pessoa emétrope consegue enxergar com nitidez, nós chamamos de ponto próximo, tá? Então aqui, a 25 centímetros do olho, nós temos o ponto próximo. Galera, isso é só uma média, tá? Se eu pegar um livro e colocar colado aqui ao meu rosto, eu enxergo o livro, tá? Só que eu não consigo ler. Por que eu não consigo ler? Porque eu não estou vendo esse objeto com nitidez, tudo bem? Então, a menor distância para enxergar um objeto com nitidez é a distância de 25 centímetros, tá? Se eu pegar um objeto e ele estiver aqui, eu enxergo ele, mas não com nitidez, tudo bem? Não com nitidez, tranquilo? Agora, qual é a maior distância que eu consigo enxergar um objeto com nitidez? Essa distância certamente é muito maior que 25 centímetros, bem maior que 25 centímetros. Então a gente fala que a maior distância que uma pessoa consegue enxergar com nitidez, uma pessoa que tem o olho emétrope, é uma distância infinita. E aí, quando eu falo isso, né, nossa, gera um certo alvoroço, né? Porque o Gabriel, então eu enxergo o infinito? Não, na realidade você não enxerga o infinito. Mas você colocou aí que a maior distância que eu consigo enxergar com nitidez é o infinito. Então, não é que é o infinito, é que essa distância é muito maior que 25 centímetros, tá? Então, por isso a gente coloca infinito aí, tudo bem? Só para facilitar a análise. Essa maior distância que eu consigo enxergar um objeto com nitidez, nós chamamos de ponto remoto. Então, aqui no infinito eu tenho ponto remoto. Então, guarda essa informação. Para um olho normal, um olho emétrope, o ponto próximo está a 25 centímetros do olho e o ponto remoto está lá no infinito, certo? Isso para a pessoa que tem o olho normal.
Se o ponto próximo da pessoa não estiver a 25 centímetros e o ponto remoto não estiver lá no infinito, essa pessoa vai apresentar problema de visão, tá? Os objetos que se encontram dentro, né, dessa região aí, entre o ponto próximo e o ponto remoto, são os objetos que estão dentro da zona de acomodação. Qualquer objeto que estiver aqui, ó, dentro da zona de acomodação vai ter a sua imagem acomodada na retina do olho da pessoa, tá? Então, essa região aqui, ó, é a zona de acomodação. Por que zona de acomodação? Porque qualquer objeto dentro dessa região tem, né, a sua imagem acomodada, se formando sobre a retina. Os objetos que estão dentro da zona de acomodação são os objetos que eu vejo com nitidez. E os objetos que estão fora da região de acomodação, da zona de acomodação, eu vejo? Vejo sim, tá? Só que não com nitidez, beleza? Bom, galera, vamos fazer alguns exercícios aí para nós praticarmos um pouquinho o que foi visto até o momento, tá? Vamos lá, então. Pessoal, esses exercícios que eu vou resolver não estão no material de vocês, tá? Mas depois, como eu venho fazendo, eu encaminho para vocês junto com a aula, ok? Então vamos lá, ó. Primeiro exercício. O primeiro exercício fala assim: o olho humano pode ser considerado, de forma simplificada, como um sistema óptico que atua como uma lente biconvexa. Para que a imagem de um objeto se forme sempre na retina, é necessário que a vergência do globo ocular se altere. Lembre-se que vergência é o inverso do foco, né? Vergência é 1 sobre foco. Se eu vou alterar o foco do olho, eu vou alterar a vergência, ok? Um objeto muito distante no infinito pode se aproximar de um observador até o ponto próximo, distância mínima necessária para visão distinta, visão nítida, tá? Para uma pessoa de visão normal, o ponto próximo pode ser assumido como 25 centímetros, é uma média. A variação da vergência do globo ocular durante esse processo é denominada amplitude de acomodação visual. Com base no enunciado, responda. Item A. Quais as características da imagem formada na retina? Gente, então vamos lá. Item A. A imagem formada na nossa retina, ela sempre vai ser real, como é real é invertida e menor que o objeto. Lembre-se que o nosso olho se assemelha a uma máquina fotográfica, tá? Então vamos anotar aqui, ó. Real, invertida e maior, e menor, né? E menor, certo? Real, invertida e menor. Bom, item B. Enquanto o objeto se aproxima do olho do observador, ó, o objeto está se aproximando, tá? O que acontece com os raios de curvatura da lente do globo ocular? Não se alteram, aumentam ou diminuem. Gente, pensa comigo, ó. Nós podemos simplificar a análise e pensar no nosso olho como sendo uma única lente convergente. Nós não temos só uma lente convergente no olho, tá? Nós temos duas, a córnea e o cristalino. Mas acho que o enunciado, se eu não estou enganado, até foi comentado, né? Para simplificar a análise, a gente pode pensar no olho como sendo uma única lente convergente, tudo bem? E aí, pensa comigo, ó, sendo o olho uma lente convergente, eu posso aplicar a equação de Gauss, né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou escrever a equação de Gauss dessa forma porque eu acho que fica mais fácil de você enxergar o que eu quero explicar, tá? Então não vou fazer produto pela soma aqui não. Vamos lá, uma fimose, um pipi mais uma pelinha. Aí, ó. Meu anjo, no olho, o P' é constante, tá? Então 1 sobre P' também será. Isso aqui é constante. Se o objeto está se aproximando do olho, a distância do objeto até a lente, né, até o cristalino, está diminuindo. Então, diminui o P. Para manter a igualdade, né,
Se eu diminuir o P, o que eu tenho que fazer com o foco? Diminuir o foco. Então, à medida que o objeto vai se aproximando, o foco vai diminuindo? Sim, o foco vai diminuindo, tá? Perdão. Se o foco vai diminuindo, os músculos ciliares devem comprimir o cristalino. E ao comprimir o cristalino, o que eu vou fazer com o raio de curvatura? Vou diminuir o raio de curvatura, né? Se eu alongo o cristalino, eu aumento o raio de curvatura, tá? Se eu comprimir o cristalino, eu diminuo o raio de curvatura. Então, o objeto vai se aproximando, o foco vai diminuindo, para o foco diminuir, o cristalino, os músculos ciliares vão comprimindo o cristalino, diminuindo assim o raio de curvatura deles, tá? Então, respondendo aqui, respondendo o item B. Os raios de curvatura diminuem. Os raios de curvatura diminuem. Certo? Então tá aí o exercício 1. Próximo exercício. Exercício 2. De acordo com especialistas, para que o olho humano possa distinguir dois objetos pontiformes situados próximos um do outro, é preciso que a imagem de cada um deles se forme na retina, em cones separados por pelo menos um cone, como ilustra a figura abaixo. Admita que a distância entre dois cones adjacentes seja igual a 1 micrômetro. 1 micrômetro corresponde a 10 a menos 6 metros. E a distância entre a córnea e a retina seja de 2,5 centímetros. De acordo com isso, qual é a maior distância D em que é possível distinguir objetos pontiformes separados por 1 centímetro? Gente, olha só. Aqui nós temos um esqueminha onde aparece dois triângulos, né? Eu tenho um triângulo maiorzinho aqui, e tem um triângulo menorzinho, tá? Então tem dois triângulos. Esses dois triângulos, o triângulo 1, vamos assim chamar, né? Triângulo 1 e o triângulo 2 aqui, eles são semelhantes, tá? São semelhantes. Então para encontrar essa distância D, eu posso aplicar uma semelhança de triângulos, né? Claro. Vamos fazer assim, a altura do maior, que é D, está para a altura do menor, que é 2,5. Assim como a base do maior, que é 1 centímetro, está para a base do menor. Só que agora você vai tomar cuidado, hein? Toma cuidado agora, hein? A base do menor, meu anjo, a base do menor está sendo mostrado para você aqui, ó. Ó a base do menorzinho aqui, ó. Essa aqui é a base do menor, tá? Vale 2 micrômetros. Perceba que eu coloquei aqui, 2,5 centímetros, aqui 1 centímetro. Então, eu não posso colocar 2 micrômetros aqui. Eu estaria misturando unidade, né? Vamos transformar esses 2 micrômetros em centímetros? Vamos lá? Então, a base do menor é 2 micrômetros. Se 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros, 2 micrômetros vai ser 2 vezes 10 a menos 6 metros, né? Então, isso aqui corresponde a 2 vezes 10 a menos 6 metros. Ainda não posso jogar na equação, tá? Por quê? Eu estou trabalhando com a unidade em centímetros, né? 2,5 centímetros, 1 centímetro. Então, vamos transformar isso aqui em centímetro. Para transformar metros em centímetros, a gente pega o valor e multiplica por 100. 100 é 10 ao quadrado, tá? E multiplica por 100. Bom,
se eu fizer essa multiplicação, né, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, vai dar 2 vezes 10 a menos 4, certo? 2 vezes 10 a menos 4, agora sim, ó, centímetro. Então, você vai colocar aqui 2 vezes 10 a menos 4. Está tudo em centímetro agora. Bom, esse 2,5 vem para cá multiplicando 1. Então, vai ficar D é igual a 2,5 dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Gente, 2,5 dividido por 2 dá 1,25, tá? Esse 10 a menos 4 eu jogo para cima e troco o sinal do expoente, então é como 10 a quarta. Qual unidade? Centímetro. Centímetro. Se você olhar nas alternativas, a única que aparece em centímetro é a C. Mas aparece 10 centímetros. Não, se for em centímetro, vai ser 1,25 vezes 10 a quarta, tá? Então você já pode descartar essa alternativa C. Agora, vamos transformar isso em metros? Meu anjo, para transformar centímetro em metro, a gente pega o valor e divide, tá? Não é para multiplicar, divide por 100. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pegar o valorzinho aqui, ó. E aí a gente vai dividir por 100, que é 10 ao quadrado. Bom, o D vai ser igual a 1,25. Ó, se eu pegar 10 à quarta e dividir por 10 ao quadrado, vai dar 10 ao quadrado, né? Então, 1,25 vezes 10 ao quadrado, agora em metros. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, o valor em metros. Bom, isso corresponde a 125 metros. A alternativa correta, portanto, é a B. Ok? Exercício bonitinho. Você tinha que enxergar a semelhança de triângulos aí, né? E tomar cuidado com as unidades. Para finalizar a aula, último exercício, o exercício 3. O olho humano é uma estrutura biológica bem complexa, mas seu funcionamento pode ser entendido com base em conceitos de óptica geométrica. Em uma representação esquemática simplificada da estrutura do olho, como mostrado na figura a seguir, é indicado que a imagem forma-se sobre a retina a 15 centímetros do centro do cristalino, que é considerado uma lente convergente. Considerando-se que um objeto encontra-se a 25 centímetros de distância do olho, qual será a distância focal da lente convergente do cristalino para que a imagem se forme sobre a retina? Meu anjo, vamos colocar um objeto aqui, ó, a uma distância de 25 centímetros do olho, tá? Então, ó, essa distância aqui corresponde a 25 centímetros, é a distância do objeto, né, até o olho. Percebam o seguinte, né? A distância do objeto até o cristalino, que é a minha lente aqui, ó, a distância do objeto até o cristalino vai ser 25 centímetros mais 5 milímetros. Tudo bem? Isso que está em azul aqui, ó, corresponde ao P', tá? Ao P, perdão. Distância do objeto até a lente corresponde ao P. Ô, Gabriel, mas como que eu faço para encontrar esse P? Soma 25 centímetros com 5 milímetros. Só não vai misturar a unidade, né? Então, vamos encontrar quanto vale o P, ó. P vai ser igual. Bom, 25 centímetros corresponde a 250 milímetros, né? Para transformar centímetros em milímetros, você multiplica o valor por 10. E aí vai dar 250 milímetros. Então, vai ficar 250 mais 5. Vai dar 255 milímetros. Então, nós sabemos o valor do P. A imagem tem que se formar sobre a retina. O exercício pediu para calcular a distância focal para que a imagem se forme sobre a retina. Então, isso aqui, ó, em verde, corresponde ao P', tá?
a distância da imagem até a lente, aqui até o cristalino, corresponde ao pelinha. E a gente sabe quanto vale esse pelinha. Olha o pelinha aqui, ó. O pelinha vale 15 milímetros. Então, vamos anotar, ó. O pelinha corresponde a 15 milímetros, certo? Meu anjo, se eu tenho P e tenho pelinha, calcular o foco fica fácil. Equação de Gauss. Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Ou você pode usar assim, ó. Aqui, eu acho que é o mais rápido fazer desse jeito. O foco é P vezes pelinha dividido por P mais pelinha. Tudo bem? Bom, vamos lá. O foco vai ser igual a 255 vezes 15 dividido por 255 mais 15. Deixa eu fazer um comentário com você antes da gente continuar com os cálculos. O pelinha, ele entrou na equação positivo, tá? Porque a imagem aqui é real. Lembra? Quando a imagem é real, o pelinha é positivo. Se porventura, não é o caso, a imagem fosse virtual, o pelinha teria que entrar na equação negativa, hein? Não vai esquecer a regrinha de sinal, tá? 255 vezes 15 corresponde a 3.825, tá? 3.825. 255 mais 15 corresponde a 270. E aí você tem que fazer essa divisão aqui bem chatinha, né? Quando você fizer, você vai encontrar que o foco é de aproximadamente 14,2, tá? 14, vai dar 14,16, se eu não estou enganado. Vamos aproximar para 14,2. Qual a unidade? Se eu estou trabalhando com o P e o pelinho em milímetros, então sai em milímetros, tudo bem? Esse foco aí corresponde a 1,42 centímetros, então foco bem pequeno, certo? Bom, galera, nós vamos ficando por aqui então. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até mais. Falou, galera. Tchau, tchau.